Paz seja com todos. Aprove a Deus propor no coração, na minha alma, gravar esse testemunho do dia de minha decisão ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, por estar prestes a completar exatos 47 anos neste caminho. Quero louvar o Senhor por esta oportunidade, por essa grande bênção na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Há 47 anos de caminho, em 23 de outubro de 1975, eu entrara na primeira Igreja Batista de Sião, em Salvador, Campo Grande, disposto a entregar-me totalmente ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a minha pública profissão de fé. Mas vale muito lembrar que no dia anterior, estando eu perto da meia-noite, à beira da praia de Itapuã, eu bradava a Deus: Deus, me mostre a verdade somente por 10 anos, depois me mata. Mostra-me a verdade somente por 10 anos, depois me mata. Porque apesar de já estar completando 10 anos de estudos e convivência com os russelitas, mesmo tendo lido muitos livros, procurando entender a pessoa e presença de Deus dentro do homem, conforme os idos apostólicos e patriarcais, eu não conseguia sentir Deus dentro de mim, nem tinha o gozo da presença de Deus como um participante ativo da minha vida. Lembro-me de que eu tivera uma experiência teofânica quando, ainda na infância, presumo no tempo de 1 ano de idade e para menos, quando a minha mãe, dando de mão a um pente cigano, pente grande, feito de osso, procurou as minhas pernas para bater por causa de alguma traquinagem, não consciente ainda. Eu pulei, ficando alguns segundos parado no ar e sorrindo por ela não ter me alcançado. Na minha mais remota lembrança, eu sabia que alguém me levantou do chão para me livrar, alguém muito amigo e que certamente faria isto sempre. São pensamentos conclusivos e remotos. Certamente aqueles neurônios foram substituídos e sobrevivendo apenas os mantidos de lembrança em lembrança. Mas aconteceu. Pensei que a minha mãe tivera esquecido disto e que a minha irmã mais velha sequer tivera notado. Mas não. Guardaram isto como um segredo de família. Mas voltando aos dias da minha decisão, eu sentia muita falta de Deus em minha vida, como se alguém tivesse me colocado em terra estranha, no meio de pessoas desconhecidas, e me deixasse só. Por fora, eu era uma criança muito elogiada, e filho, e adolescente, e aluno, e vizinho, mas a falta que Deus fazia dentro de mim, ou o vazio, como é costume de se expressar entre os crentes, era muito grande e me amargurava a alma, mergulhada em muitas tristezas, porque por aquele tempo, já há 25 anos de idade, eu não encontrava mais esperanças nem motivos humanos para encontrar o amigo
que me levantaria do solo para que pessoas não me maltratassem mais. Por esses dias que tenho comemorado 47 anos no Evangelho, mesmo saltando, correndo, andando, gateando e arrastando, só tenho motivos para agradecer a Deus, embora as muitas experiências dolorosas me tenham sido necessárias para que eu hoje pudesse confirmar que tanto o Deus abundante e generoso, segundo lhe intitulam o Deus do ouro e da prata, assim como o Filho que não tem onde reclinar a cabeça, é o mesmo Emanuel, e tendo quase todos os seus bens emprestados para que agora fosse apenas do Pai, este me salvou. Ambos amam a minha alma, pobre ou rica, sábia ou louca, crente ou incrédula. E nesta noite de pregação comemorativa, lembrei-me do texto da Bíblia que fora usado para a mensagem de minha conversão ao Deus que me procurava porque me amou. João 1, 37 a 46. E os discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Vem e vê. O grifo é para destacar o que o pregador mais bradava naquela noite: Vem e vê. Comemorando 47 anos com o amor maior. Meu Jesus vem ainda hoje. Ora, vem, Senhor Jesus. A igreja é um amor aparentemente impossível, simultaneamente proibido, constantemente adiado, progressivamente invisível, livremente atemporal, antecipadamente arrebatado, mas não paredes e regras. E o pregador bradava naquela noite à minha alma esse convite maravilhoso de Deus: Vem e vê. Naquela noite eu entrava pela primeira vez numa igreja batista
com boa vontade e com propósito de ouvir a palavra de Deus e verificar se, na verdade, Deus ainda habitava dentro de um homem para falar segredos do coração de outro, sem nenhum vínculo de comunicação natural. Era o sobrenatural que eu tivera lido nas Escrituras Sagradas e que cria que ainda era possível, uma vez que Deus é o mesmo em Cristo, hoje, ontem e eternamente. A Igreja Batista de Sião, no Campo Grande, Salvador, ainda na gestão do pastor Valdívio Coelho, estava muito bem ornamentada naquela noite, e com todos os seus ornamentos transmitia uma mensagem visual de seriedade, gravidade, beleza e temor de Deus. Entrei naquele templo como quem entra a primeira vez num palácio ou adentrava aos céus cabíveis na mente humana. Cada pessoa que se inseria naquele cenário procurava seu melhor lugar para poder ouvir bem, não ser incomodada com o calor ou com os inevitáveis acotovelamentos inerentes de um templo completo ou repleto de gente. Era uma semana de festas, de conferências sobre missões, evento que era costume batista naquela época. Por causa do bem que aquela noite e semana me proporcionaram, confesso-me saudoso das campanhas de missões tão ausentes nos templos hoje. Mas aquela noite havia de ser marcante por registrar o tempo do meu nascer da água e do Espírito. Vem e vê. Vem e vê. Tendo nós achado lugar no lado esquerdo do templo, conforme se arrumavam os bancos por sua ordem, estávamos em perfil. O irmão Agnaldo Lopes Gomes, a minha alma e eu, e o irmão José Benedito da Silva, que completava a minha postura de alado por dois intercessores. E eu solicitava ao irmão Bill, conforme lhe apelidávamos, Bill, ore por mim, para que a minha mão não fique presa quando o pastor fizer o apelo para eu me entregar a Cristo, para eu receber a salvação. E recebia dele a mesma resposta paciente, cheia de longanimidade e de grande esperança, e esperançosa de que naquela noite tivesse fim a minha velha natureza e ele pudesse alegrar-se por ganhar mais uma alma. E, me voltando para o irmão Gomes, como tratarei a seguir nesta narração, lhe pedia insistentemente: Gomes, ore pelos meus pés, para que quando o pastor fizer o apelo, eu possa me deslocar sem nenhuma dificuldade ou retenção. E ele, já no limite de sua paciência, uma vez que, antes de eu ser cristão, lhe perturbava muito, impondo-lhe o russelismo, e ele, falando baixinho, prometia orar por mim. E foi assim durante a pregação. Mas era a noite da minha decisão. Eu solicitava repetidamente ao irmão Bill, conforme lhe apelidamos, Bill, ore por mim para que a minha mão não fique presa quando o pastor fizer apelo para eu me entregar a Cristo. Repeti, sim, muitas vezes esse pedido aos dois, e ambos me respondiam igualmente, cada um segundo o seu humor natural e a sua capacidade de me suportar. Mas eu não perdia nenhuma palavra que saía da boca do pregador,
embora eu quisesse de todo o coração liberdade para ir à frente. Era a minha oportunidade, era a minha vida em pauta. Era já as últimas horas da noite em que eu planejava me cobrir de escuridão eterna, porque assim tivera prometido a Deus e proposto no meu coração. Então, aquela noite que eu iria para o céu ou para o inferno, para o santuário ou para o cemitério, para a luz ou para as trevas, era a noite definitiva para mim. E observei uma operação extraordinária na palavra de Deus que estava sendo pregada naquela noite. Aquele pastor não tivera nunca como saber a minha vida e pensamentos e planos e desespero. Não tinha como ele saber o que eu falei com Deus, mesmo aos brados, sozinho, na praia, perto da meia-noite do dia anterior. Não tinha como ele saber como eu estava ali, porque eu estava entre dois intercessores e já tivera experimentado a palavra de Deus desde 8h20 da manhã daquele dia, através do Bio, do irmão Benedito, em meio a muito amor e muita paciência. E o pregador bradava, como quem anunciava a minha vida para todas aquelas pessoas presentes.